Fala galera, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo, tá? Para a turma do preparatório sexto ano de concursos técnicos e militares, tá bom? Escolas federais. Então no módulo 2, a gente tinha ido até o início de potenciação e radiciação. Então eu vou dar início a isso, continuidade, né? E vou aprofundar um pouquinho mais esse conceito, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que potência e raiz são propriedades inversas, tá? Assim como a adição é da subtração e a multiplicação é da divisão, tá bom? Então, o que uma potenciação ela tem por definição? O que uma potência ela é? Só para você entender legal isso. Ela é uma forma mais simples de escrever uma multiplicação de números que são repetidos. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Não tem necessidade de eu montar uma expressão escrevendo isso aqui dessa forma. Se eu tenho 2 se repetindo 5 vezes numa multiplicação, eu posso dizer que a minha base é o meu 2. Então, o 2 é a minha base, porque ele é o número que eu estou multiplicando, tá? E como ele se repete 5 vezes, eu crio o que a gente chama de expoente. Então, o expoente, ele é como se fosse uma abreviação. Ele indica para mim quantas vezes a base está se multiplicando por ela mesma. E aí, se eu calcular esse resultado, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu acho 32. Esse resultado recebe o nome de potência. Então, a potência é transformar uma multiplicação em forma de expoente e o resultado dela dá essa determinação, tá? Então, eu posso entender que se eu escrever o processo contrário, por exemplo, 3 elevado a 4, eu posso dizer que isso aqui é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 novamente. Por quê? Porque como o meu expoente é 4, o expoente indica o número de vezes que eu tenho o mesmo número se multiplicando. E aí você vai resolver com muita calma aqui, ó. 3 vezes 3, 9, e aí tu pega o resultado e vai pelo próximo, ó. 9 vezes 3, 27, e o resultado pelo próximo, 27 vezes 3, 81. E aqui você chega na sua potência. Tá, galerinha? Então, uma potenciação nada mais é do que você escrever uma multiplicação de números equivalentes de forma mais simples. Imagina você montar uma expressão matemática utilizando dessa forma aqui. Fica algo inviável da gente pensar, né? Então, vamos pensar que com isso já dá para você fazer algo muito mais direto. Olha só o tipo de expressão que você já consegue começar a resolver, ó. Se eu tenho, por exemplo, 2 ao cubo mais 3a ao cubo, que multiplica 4 ao quadrado, lembrando que para vocês a multiplicação também pode ser representada por um ponto, tá bom? Não mais só pelo xzinho, beleza? Por quê, tio Anderson? Porque a multiplicação do quinto, sexto ano em diante pode começar a ter letras, que você começa a chegar ali em termo desconhecido, equações, e aí se você bota o x na multiplicação, tendo um x como variável na sua expressão, vai ficar confuso. Então, é só para você saber que uma multiplicação pode ser representada tanto por um pontinho, quanto pela letra x minúscula, tá valendo? Tá bacana. Então, vamos seguir. Como é que você faz uma expressão com potenciação? A regra é que você resolva primeiro a potenciação, normalmente, tá? Então, vai lá no cantinho. É claro que daqui a pouco vocês vão estar tão craque que vocês vão estar fazendo isso aqui de cabeça. Mas você pode ir num cantinho, ó, por exemplo, 2 ao cubo, ele é quem? 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó. Aí você vai e substitui pelo valor que ela vale, ó. 3 ao cubo, vai lá no cantinho e faz também, ó. 3 vezes 3 vezes 3. E aí, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Então, a gente vem aqui e substitui no lugar da expressão. 4 ao quadrado
é a mesma coisa que 4 vezes 4, e isso gera 16. Claro, galera, que vocês têm que estar com a tabuada afiada, tá? Não tem jeito, tá bom? Você pode não fazer todas as contas de cabeça, até porque sempre existe um risco quando você faz cálculos de cabeça, mas é legal você tentar sempre acelerar um pouquinho a velocidade com que você faz esses cálculos, porque você não pode esquecer que o seu concurso tem tempo. Então não adianta só você fazer certo. Você tem que fazer certo e o mais rápido possível, desde que você não erre com esse aumento de velocidade. Tá bom? Então você vai ter aqui, ó, agora quando você tem um parênteses numa expressão, a regra é que você resolva primeiro esse parênteses para depois resolver a multiplicação externa. Então quando você faz 8 mais 27, você tem um total aqui de 35 vezes 16. O risco é muito grande de você efetuar cálculos de multiplicação de 2 dígitos de cabeça. Então não faz, gente. Ó, não é porque você vai perder 2 segundinhos a mais nesse caso aqui, não é perder. Nesse caso é você garantir que você não erra a questão inteira, porque você fez um cálculo rapidinho, tá? Então vocês não podem confundir velocidade com acerto. Você tem que sim tentar sempre fazer no mais rápido possível, mas desde que você sinta segurança para você não cometer esses erros mais simples, tá? Então, ó, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 3, 18, com 3, 21, aí pula a primeira casa, né? 1 vezes 5, 5, 3, e aí você adiciona os termos finais, e aí sim você finaliza a sua expressão, ó, com 560, tá bom? Vamos ver um outro caso. Vamos ver uma expressão D aqui. Quem por acaso não entendeu, galera, pausa o vídeo, volta um pouquinho e vê de novo, tá? É legal você entender o que o tio está fazendo literalmente, tá bom? Então vamos lá, vou botar uma outra expressão aqui, ó. Por exemplo, 3 à quarta mais 21 menos 2 à quarta. Isso tudo vai ficar elevado ao quadrado. Olha que coisa assustadora que parece pra gente aqui. Mais 35 divididos por 7 elevado ao cubo também. Olha só. Eu adotei uma expressão bem loucona para você. Você vai perceber que na verdade nem é, tá? Você vai ver questões piores no colégio militar, mas não é para você ter medo. Isso é só questão de costume. Só é difícil porque você está começando a ver agora. Alguns já podem até ter visto, mas eu quero que você seja especialista nisso aqui, porque as questões mais chatas dos concursos de vocês são questões que misturam fração com potência e radiciação ou operações básicas, tá? Então vamos lá. A gente primeiro, uma coisa nunca vai mudar. Você precisa começar pelos parênteses. Isso daí é inegociável, tá bom? Aqui eu tenho uma subtração, mas a potência ela é preferencialmente superior à subtração. Então primeiro a gente vai lá no cantinho e vamos calcular o nosso 2 à quarta, ó. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aí você vem repetindo toda a expressãozinha, ó. Aqui eu já tenho que o 2 à quarta é 16. Apesar de eu ter falado para você que você tem que começar pelo parênteses, e é verdade, se a gente resolver essa potência aqui, eu não vou estar atrapalhando em nada o restante da expressão. Então, como ela é uma potência isolada, ela não está teoricamente unificada a ninguém que prenda ela, eu posso resolver ela já para economizar meu tempo, tá bom? Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3, eu vou ter 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, aqui a gente vai ter 81, tá bom? Mas aqui não tem jeito. Aqui eu não posso fazer a potência porque ela está externa. Então eu sou obrigado a fazer a divisão primeiro. E aí 35 por 7 vai dar 5. E aí eu repito elevado a 3. Que também pode ser chamado elevado ao cubo. Assim como o elevado a 2 também pode falar elevado ao quadrado, tá certo? Então você vai ter aqui, ó, 81 mais 21 menos 6. Isso você dá conta de diferença de cabeça, eu já conheço você. Elevado ao quadrado mais 5 ao cubo. Aqui agora que eu já eliminei os parênteses, a ordem matemática da expressão é que você vá para a ideia dos colchetes. Então você tem 81 mais 5, 86 ao quadrado mais 5 ao
cubo. E aí a gente chegou finalmente em só ter expressões na minha expressão, né? Só ter potências na minha expressão. Como é que eu faço 86 ao quadrado, tio Anderson? Não tem como fugir, galera. 86 ao quadrado é 86 vezes 86. E eu já botei um númerozinho grande desse, por quê? A conta pode ser chata, mas você não tem que ter medo de conta com número grande. Pode ser chato, pode ser trabalhoso, ser natural você achar, tá? Mas tem que saber fazer. Tu não pode travar a expressão ou a questão, seja ela interpretativa ou seja ela mais direta, só porque o número é um pouco grande. Faz, você sabe, não tem diferença nenhuma multiplicar um número grande por um número pequeno. Só é um pouco mais trabalhoso. Então você respira, bota um pouquinho o pé no freio, não seja muito afobado para você não errar besteira. A pior coisa é você saber fazer e errar porque você foi afoito demais, tá bom? Então você multiplica devagar, ó. 6 vezes 6, 36, vai na reserva lá bonitinho. 6 vezes 8, 48, com 3, 51. Pronto, ou seja, já fiz. Vou pular a minha primeira casa ali para fazer a segunda multiplicação. Aí, ó, 8 vezes 6, vou apagar aqui para fazer de novo, né? 8 vezes 6, 48. 8 vezes 8, 64, com 4, 68, ó, para ficar legal. E aí você tem 6, 9, 13, 7.396 aqui, ó. Então a primeira potência é 7.396 mais o 5 ao cubo. É 5 vezes 5 vezes 5. E aí 5 vezes 5 vai dar 25. E 25 vezes 5 dá 125. E aí finalmente eu posso montar a nossa soma. Apesar de soma ser um cálculo mais fácil, isso não quer dizer que você tem que menosprezar esse cálculo também, tá bom? Muita gente fera acaba errando questão porque menospreza o tipo de cálculo. Não cometa esse erro, tá bom? Olha lá, o resultado dessa expressão é 7.521. É um número bem maior do que o primeiro exemplo que eu estudei a letra C. Mas eu te pergunto, qual é a diferença dos procedimentos que a gente fez? Nenhuma. Divisão continua sendo divisão. Potência, você já entendeu que é você multiplicar números iguais, onde o expoente indica quantas vezes você tem que fazer essa multiplicação. O único detalhe, e aí realmente exige que você tenha uma atenção bem grande, é que você não confunda a ordem dos procedimentos, tá? Seja uma expressão com potência ou com raiz, não muda a ideia de que você tem que começar com os parênteses, depois ir para colchete. Você só pode fazer procedimentos mais à frente, igual eu fiz aqui com você, quando você sentir segurança. Ah, tio, se eu não quisesse fazer o 3 à quarta, se eu deixasse para fazer depois, não tem nenhum problema. Você pode fazer na velocidade que você quiser. Conforme você vai pegando confiança, você vai agilizando um pouquinho o processo das expressões com potenciação. Tá bom? Então, eu vou encerrar esse primeiro vídeo de potência e raiz por aqui, para não ficar um vídeo muito longo para vocês, tá? E no próximo vídeo, na continuação desse, eu vou introduzir a ideia de radiciação para a gente poder trabalhar com potência e raiz simultaneamente, tá? Então, galera, um grande abraço, beijo no coração, até o próximo vídeo.